Eu acho que a guerra cambial vai ser a portada dos jornais nos próximos tempos, porque, enfim, já estávamos aqui a comentar Keynes, e Keynes dizia que Lenin, com alguma graça, comentava que o fim do capitalismo ia ser através das políticas cambiais e através do fim da própria moeda. E aquilo que nós estamos a assistir nos Estados Unidos é um pouco isso, não de forma tão dramática, mas basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos foi um problema muito sério no setor bancário de excesso de endividamento. Em vez de deixarmos a economia resolver esse problema por si próprio, os bancos irem à falência e quem cometeu erros acabar por sair do mercado, e com as consequências inevitáveis para a economia, como uma recessão, uma taxa de desemprego acima dos 12%, muito provavelmente, provavelmente o mercado acionista a corrigir cerca de 50%, o que é que o Estado fez? Foi lá e basicamente tomou conta dessas mesmas dívidas. Ora, a única forma que o Estado tem para depois voltar a pagar as dívidas é partilhar essas dívidas por toda a gente, de forma indireta, que foi o que acabaram por fazer nos Estados Unidos, e emitir mais moeda. Ora, isso o que é que significa? Significa que há uma acumulação muito grande de um déficit muito gigantesco e há um desfazimento muito grande em relação à valorização da própria divisa. E, portanto, o passo seguinte é a desvalorização dessa mesma divisa, porque há uma dívida muito grande, houve papel que foi impresso. Isto aconteceu na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e, se for levado aos termos dos Estados Unidos, aquilo que vai implicar é automaticamente a desvalorização daquela moeda. E, portanto, a guerra que nós estamos a assistir agora é, por um lado, os Estados Unidos a tentar forçar esta impressão de papel, esta dívida, manter a dívida a um nível elevado e a divisa mais ou menos controlada sem colapsar, e do outro lado, os países que estão a crescer a pensarem, ok, nós vamos continuar a financiar este mercado, mas não podemos deixar que ele caia porque nós também exportamos para lá. Agora, vai ter que haver aqui um reequilíbrio grande em termos financeiros, mas também em termos políticos, entre estes países que estavam mais ricos e que estão a ficar mais pobres, e estes países que eram mais pobres e que estão a ficar mais ricos. E isso a nível das divisas vai... E que também não estão habituados a ter uma moeda forte. Vamos ter que ter o yuan muito mais valorizado e vamos ter que ter, inevitavelmente, o dólar muito mais valorizado. Mas veja-se, entrando agora mais ao nível mais micro, ao nível europeu. Uma das razões pelo qual a senhora Merkel tanto tenta manter isto em polvorosa na Europa é porque, para a Alemanha, o grande problema neste momento é voltar outra vez ao marco alemão. E, portanto, ela está neste dilema gigantesco de internamente não ceder ao tema dos eurobonds porque vai perder as eleições, mas ela sabe que, externamente, a melhor solução para a Alemanha é manter uma divisa mais fraca, caso contrário. Todas estas exportações alemãs que saem das ABBs e das Siemens vão ter que valer 2, 3 vezes mais porque a Alemanha é um grande exportador. E, portanto, este tema das divisas não é apenas uma questão de mercados, não são estes operadores de mercados que se vê nas imagens das televisões que estão ali entretidos o dia todo, não, tem a ver com fluxos monetários e com fluxos económicos das várias regiões e isso tem diretamente a ver com políticas económicas e, portanto, nos próximos tempos, seguramente, isso vai estar... E o próprio Banco Central Europeu, que papel é que pode ter no meio dessa guerra? Até porque tem sido menos interventivo. O Banco Central Europeu, de todos os bancos centrais, enfim, a Fed normalmente já sabemos que é bastante exagerada, é muito monetarista e tem ali um botão muito grande onde carrega para imprimir notas. O Banco Central Europeu tem-se comportado como o agente mais discreto, mas aquele que mais tem ajudado estas economias do Sul, sobretudo da Europa, como lender of last resort. São muito mais conservadores, estão muito mais preocupados com a questão da inflação e muito menos preocupados com a questão do crescimento económico e, portanto, tendem a ser muito mais conservadores em relação ao seu papel. Não há umas grandes oscilações de taxas a nível do Banco Central Europeu como nós temos nos Estados Unidos, porque, no fundo, a Fed é quase que o braço económico do próprio governo. No lado da Europa há muito mais conservadorismo e isso depois, em termos económicos, é mais benéfico porque as economias não ficam tão dependentes de um agente monetário externo como é o caso do Banco Central. De qualquer forma, Inês, o Banco Central Europeu agora também vai ter de ajustar as suas perspectivas em termos de evolução da política monetária, tendo em conta este abrandamento da Alemanha, que apesar de não ser tão significativo, não deixa de ser um abrandamento. Eu acho que sim. A questão que se põe é saber se eles vão continuar a subir as taxas de juros. E aí eu acho que estão perante um dilema bastante sério. Eu diria que o dilema reduziu-se um bocadinho, porque, entretanto, o preço do petróleo tem vindo a baixar e a própria inflação, que é uma grande pressão para eles, e a inflação está a ficar um bocadinho mais controlada. O arrefecimento da economia também tem impacto sobre a inflação, é a forma como eles veem a economia para a política monetária, é através do impacto normal, enfim, há nuances, mas fundamentalmente através do impacto que tem na inflação. Portanto, nesta situação, eu acho que é perfeitamente razoável que era razoável eles não voltarem ou não subirem tão depressa as taxas de juros. Eu também não me parece que eles queiram eliminar essa possibilidade por completo. Agora, eu acredito que ainda há muitos analistas que acreditam que eles vão subir as taxas de juros até ao final do ano. Eu acredito que eles poderão deixar a taxa onde está, em 25%. Inês Domingos, Pedro Ortigão Correia, obrigado pela presença neste Fecho de Contas.